Eu tenho Já tá na acompanhado. quinta temporada, né, Sávio? Eu não Não, sei, eu vi alguns, sim. Acompanhei. eu não sei como tá no ar ainda, viu, Sávio? Hein, Sávio? Ah, porque é bom, pô. Porque você é bom, pô. Hein, Sávio? Então eu tô insistindo muito. Não, não, não. Respeitável público, Além da Bola tem a honra de receber Sávio, o anjo louro da Gávea. Essa figura encantadora e muito gente boa que jogou demais, demais. Olha, só vou falar do Flamengo e do Real, além dos outros clubes que a gente vai citar também ao longo da entrevista, mas, Sávio, obrigado por atender o meu convite. Uma honra falar contigo. E também eu sei que esse programa pode passar na França, na Espanha, em todo lugar. Tudo Sim. bem, Sávio? Tudo bom, Eduardo? Primeiro, prazer enorme falar com você. Poxa, eu acompanho você há muito tempo. A gente já falou algumas vezes e quando a primeira mensagem que você me mandou, eu aceitei rapidinho, né? Porque o programa realmente é um programa fera, um programa descontraído, muito bacana. Então, Obrigado, Sávio. Depois a gente faz aquele churrasco que eu prometi, que era pra gente elogiar no começo. Sávio, fechou. da onde o apelido Anjo Louro da Gávea vem no momento que o futebol carioca via anos encantadores com Januário de Oliveira, com aquela Sim. galera toda narrando demais, né? O Luciano do Vale, né? Nossos colegas da TV Bandeirantes, a ESPN também cobrindo, fazendo suas transmissões. Então, eu acho que fica muito legal porque marcou muito, né? E esse apelido até hoje o pessoal fala, né, Sávio? Caraca, Eduardo, esse é engraçado, né? É um dos apelidos, um dos momentos assim mais legais, vamos dizer assim, que eu tenho com a torcida do Flamengo, enfim, de tudo que aconteceu com a gente, né? Essa conexão que sempre teve. Esse momento é um dos melhores para mim, assim. Mas começou com o inverso, né? Não era Anjo Louro, né? Era o Diabo Louro, né? Eu lembro lá quando o primeiro gol que eu fiz pelo Flamengo, ele falou o Diabo Louro da Gávea e ficou Diabo Louro da Gávea. Eu te confesso, Eduardo, eu sabia que era um carinho dele, mas me incomodava um pouco. Rapaz, e incomodou muito mais a avó da minha esposa. Sério? Porque ela é uma pessoa muito católica, então Ela falou, não vou deixar ele entrar aqui, não. aí ela falava para mim, nossa, sabe, mas diabo, não é legal, né? Rapaz, aí teve um episódio no Rio de Janeiro, em um shopping center, que ela estava com a minha esposa e quem ela encontra? Januário de Oliveira. Oh, e aí? Aí ela abordou com toda a educação que ela tem, né, do mundo, e ela falou, olha, você que é o senhor que é o narrador lá do... Sim, sou eu, senhora, prazer e tal. Olha, eu posso te pedir só uma coisinha? Aí ela, é claro, a senhora fica à vontade. Não chama o Savinho de diabo mais não, pelo amor de Deus. Ele falou exatamente assim, porque ele para mim é um anjo. Ele não é um diabo. Maravilhoso. Muito Olha legal. o primeiro caso de exorcismo que a gente viu. Eu vim com essa camiseta Respeita a Minha História, porque eu quero contar a sua história. A sua história que a gente tem que respeitar demais, porque o Sávio... Olha, o Romário foi gênio na bola. Gênio. Mas o que ele tinha que... Olha, que bicho que ele tinha que dar pro Sávio com essas bolas. Já falei isso pra ele. Você falou? Já falei. Cada pifada, hein, baixinho? Hein? Como é que era essa relação com o Romário, que é uma coisa muito legal e mostra muito do que você foi, né, Sávio? Um jogador que era muito útil para o time, craque de bola, mas que olhava o conjunto. E aí você fazia também o Romário brilhar mais do que ele já brilhava, né? Eduardo, foi assim, foi algo, eu te confesso, extraordinário. A chegada de um jogador como ele, eram duas coisas, né? Uma expectativa, uma ansiedade, vindo o melhor jogador do mundo, no ano anterior campeão do mundo com a seleção brasileira, vindo do Barcelona. Para mim era tudo novo e, ao mesmo tempo, uma expectativa muito grande. Mas eu encarei de uma outra forma. Eu encarei ali que
ia agregar muito para mim, pessoalmente, até para a sequência depois da minha carreira, e foi isso que aconteceu. A gente teve, acho que foram 106, 109 jogos, Eduardo, com 140 gols da dupla. Então, agora é claro, né? 140 gols, o cara fez 90. O cara fez 90, 95, pô. Mas o 95, pelo menos a metade eu dei ali, cara. Como é que era o Romário? Você tem alguma história curiosa, engraçada dele que te marca até hoje quando fala Romário? Eu não sei se ele vai lembrar, mas eu lembro bem, logo quando ele chegou ali pro Campeonato Carioca, eu não sei se foi 95 ou 96, ele falou, pô, Peixe, vamos apostar? Eu falei, pô, apostar o quê? Apostar um jantar? Apostar o quê? Quem vai ser artilheiro do Campeonato Carioca? Eu falei, pô, você tá de brincadeira, né, cara? Pô, eu não vou ser artilheiro do Campeonato Carioca, você jogando, pô. E o Rio Túlio, pô, Renato Valdeir, caraca, o tio Valdir no Vasco. Valdir. Pô, falei, é impossível, né? E eu lembro bem que ele falou, não, eu te dou, acho que foi 15 gols na frente. 15 gols, aí, 15 gols eu vou, pô. Aí você topou. Aceitei, topei, mas, pô, o cara acabou com mais de 30 gols, eu fiz acho que 13 gols no Campeonato Carioca, não me engano, e perdi ainda, pô. Eu falei, Sávio, você trabalhou com o Papai Joel, que já foi nosso convidado aqui. Eu adoro o Papai Joel. Antes de mais nada, toda vez que eu falo de uma resenha dele, eu gosto de afirmar que ele também tem muitos méritos táticos. Ninguém é campeão como ele é campeão assim à toa, né? E foi. Mas eu amo as resenhas dele. Então eu tenho certeza que você tem alguma dele. Tem. Todo mundo tem. Por favor. Rapaz, o Joel foi realmente um paizão, assim, cara. O Papai Joel era fantástico, cara. Pô, eu lembro que a gente dormia numa casa em São Conrado, né? A concentração do Flamengo na época. E dormia assim, um quarto 4, o outro 6, o outro 2. Cara, era... todo mundo sabe que o Joel, o Iranildo Chuchu, para ele era um filho, né, cara? Era uma coisa... E eu lembro que dormíamos na época, no quarto, Marques, Iranildo e Juan. O Juan depois, né? Tinha o Gilberto também, lateral esquerdo. Enfim. E teve um dia que a gente já tá ali para tudo escuro, né? Televisãozinha abaixo, todo mundo dormindo praticamente. Joel bate no quarto. Eu falei, cara, eu bato no quarto. Eu falei, quem era essa hora, cara? Era o Joel Santana, com a cabecinha. Falou, Chuchuzinho já tá mimindo? Aí eu falei, não é possível. Chuchuzinho já tomou uma madeira? Ó, papai tá com uma madeirinha aqui, Chuchu. Cara, aí acabou, cara. Aí todo mundo acenderam a luz, todo mundo rindo. O Sávio é de uma geração próxima a Júnior Baiano, Paulo Nunes do Coruja, um abração pro nosso Paulo, meu grande figura maravilhosa. Meu amigão. Quando você, naquela velocidade tua lá, que se fosse hoje você tomaria multa de tão rápido que você era. Vrum, vai pra cima, vem Júnior Baiano pra dividir. Não era fácil não, cara. Eu lembro que eu subi em 92, naquele título lá do Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro. Pô, eu tive a felicidade de participar de toda aquela campanha, daquele grupo. E para mim foi uma experiência muito grande. Eu tinha 18 anos. Só que o coletivo era contra quem? Júnior Baiano. Ô, meu querido. E, ó, depois que ele... Pô, o Baiano, pô, meu parceiraço também, meu amigaço. Depois que ele começou a ganhar aquela experiência, ter mais um maior equilíbrio dentro de campo, mas no começo o bicho pegava. Você pegou ele no auge daquela vitalidade dele. E Eduardo, era carrinho no coletivo, cara. Só que assim, não tinha outra alternativa, né? Você tinha que ir, cara. O Júnior Baiano, a gente brinca das divididas e é muito legal que ele mesmo também brinca com isso. Sim. Mas talvez tenha sido um dos zagueiros
técnicos de seleção brasileira, de Flamengo, de grandes times, ele é tão maluco tecnicamente, tão bom, que ele meteu uma chaleira na Copa do Mundo. Vocês esqueceram de 98. Foi. Ele é totalmente... E isso é maravilhoso, porque ele é bom jogador mesmo. Exato. Aí chega. Não, e no começo chegava bastante. Ele sabe disso. Só que depois ele começou a dosar a qualidade técnica que ele tinha. Entendeu? Aliás, Savio, você pegou... Eu não estou lembrando aqui dos zagueiros, né? Era o Júnior Baiano, o pessoal mais tranquilo, né? O Odivan, o Clebão. Qual que era o zagueiro? Que zagueiro que você falava? Cara, hoje, com a minha velocidade... Olha, Eduardo, a minoria, não estou falando em qualidade técnica, de chegada. A minoria era tranquilo. Verdade isso que você parou uma vez no shopping center, que você era... Agora você está numa nova fase, que agora tá taekwondo, tá musculação, caramba, é diferente. Na época, você era um garoto parecido com o ator da Malhação. A Malhação estava começando e o Sábio tinha aquela estrutura de surfer, surfistinha, estilo... Magrinho. Verdade que você parou um shopping center, que as moças avançaram em você, um fã-clube enorme. Por favor, conte isso. Eu fui com a minha, na época, noiva, minha esposa, né? Na época, noiva. Namoro pro noivado ali. Ali 1 ano, 2 anos de namoro e tal. A gente foi querer ir no cinema, no shopping no Rio. E aí a gente entrou, a gente andando no shopping, daqui a pouco veio, assim, mais ou menos umas 10 meninas, cara, adolescentes. Isso aí. E elas chegaram pra tirar foto, pegar autógrafo, só que elas chegaram atropelando. E a minha namorada, minha esposa, cai no chão. Coitado. Com o impacto, ela fica me olhando, tipo, não entendendo nada. Eu puxo e falei, olha, gente, peraí que eu vou dar autógrafo pra todo mundo, eu não tenho condições. Foi tenso ali, naquele momento ali, eu falei, ih, rapaz, não vai dar certo isso não. Sabe? Você podia fazer Malhação, tá vendo? Essa época aí era Malhação e Capa da Capricho, lembra? Caio foi Capa da Capricho. Rapaz. Também. Tá? Eu sei, viu? E eu lembro, Eduardo, que eu teve não sei qual revista ali, que eu tava no meu momento auge no Flamengo. Pô, eu fui capa de uma revista bacana pra caramba, de estiloso, de óculos escuros com uma mochila. Eu lembro que eu fiquei 2 horas para fazer essas fotos, cara, lá no Rio. Sensacional. Pô, e foi uma repercussão, assim, eu falei, caraca, eu tô bem, cara. É bonito! Mas era uma época... E era uma época muito ingênua, né, cara? Era bacana pra caramba, não tinha... Eu recebia... Era cartas, né, cara? Cartas de fã. Papel de carta. Tudo isso. Muitas cartas de fã, bem bacana, foi uma época legal. Que legal, cara. Agora o tempo passou, pra mim também, viu, sabe? O que eu recebo mais pelo correio agora é boleto pra pagar. É isso aí. Correio não tem mais, né? É só a conta. Real Madrid. Você jogou e muito no Real Madrid. Entrevistei o Zé Roberto aqui, que acho que é contemporâneo, né? O Zé é uma das coisas mais... Ele é muito legal. Pô, o Zé Aí o Zé contou que chegou lá para treinar, ele foi de moletom, igual o Brasil, vou treinar. Você sabe dessa história? Não, essa não, mas eu imagino. Os caras olharam para ele, que é? Aí ele falou, os caras ficaram falando acho que é o pintor que chegou, né? Ele trocou de roupa, pegou o material, se trocou, foi pro campo. Aí começou a jogar, os caras, pô, o pintor é bom. Porque ele imaginava que era a Europa daquele jeito, terno. Sim. E você pegou um Real Madrid que é o dessa primeira leva dessa era moderna, vamos chamar assim, que é antes até dos Galácticos. Roberto Carlos, Figo, o próprio Zé também, né? Eu cheguei numa época, assim, primeiro foi eu sempre falo, né, Dado, é difícil quando você vem um clube como o Real Madrid e bate na tua porta, você começa a falar assim, será que é real? Será que é real mesmo? Para mim foi maravilhoso. Foram 5 anos, 5 temporadas no Real, sendo que eu cheguei
na temporada de 1997-98, onde o clube estava 32 anos sem ganhar a Liga dos Campeões. Rapaz, era uma loucura aquilo ali, era uma pressão muito grande. Então, cada jogo que a gente passava na Liga dos Campeões, a pressão aumentava cada vez mais. Então, mas foi maravilhoso. Eu só não aguentei, que eu cheguei no meio da temporada de inverno, né? E, cara, primeira semana de treinamento, eu ali com short, casaco, e eu aqui, ó, o Roberto me sacaneava pra caramba, cara. Falei, porra, cara, é isso aí, vamos, rapaz, é Real Madrid, pô, é inverno, tem que... E a gente tinha que se adaptar, né? Você tava naquele jogo do Roberto que ele fez aquele gol sem ângulo? Pô, eu tava atrás dele, cara. Conta pros caras como é jogar com o Roberto de lateral. Eu atrás ainda, eu pedindo a bola. Atrás, pô. Porra. Aquele jogo foi engraçado. Nós perdemos de 3-2 pro Tenerife. Lá em Tenerife. Eu fiz o primeiro gol e ele fez esse segundo. Só que o time do Tenerife era bom. O Tenerife virou no final lá. Sabe? Conta pros caras como é que é jogar no mesmo lado que o Roberto. O Roberto é lateral. Ele tem que ficar mais atrás que você. E é engraçado, cara, porque... Quando eu cheguei lá, né, no Real, os 3 primeiros jogos, Eduardo, ali, tímido, né? No comecinho, ali, primeiro mês, 2 primeiros... E, pô, pegava a bola, dava um driblezinho, tocava do lado. Logo no começo, o Roberto me chamou no campo e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô fazendo, tô jogando. Você tá jogando nada, cara. Ele falou, pega da bola e vai pra dentro dos caras, rapaz. Falou assim mesmo, né? Vai pra dentro dos caras. Se você perder a bola, eu tô aqui atrás. Claro. Ele falou assim, sabe, vai dentro. A torcida vai gostar de você sendo você. Isso foi legal pra mim pra caramba, só uma passagem bem, porque pra mim foi... Exato. Só que assim, ele falava o seguinte, ó, eu vou te dar a bola e vai dentro. Só que ele me dava a bola e ele passava toda hora, pô. Ei, aquele 1-2. Eu cheguei pro Roberto Neto, você tá falando pra você me dar a bola e pra eu ir dentro, mas você já me dá a bola e pede a bola, pô. Como que eu vou dentro? Ele, não, pô, mas era o estilo dele, né? Exato. Pô, mas era brincadeira. O cara de 10 passava 10. Qual que era teu brother lá no Real Madrid nessa época? Cara, assim, eu tive, assim, só pra um relacionamento muito bacana com a galera. Me receberam muito bem. Eu até fiquei meio um pouco assim, né? Você entra naquele vestiário, cara, só fera. Mas, pô, bacana pra caramba. O ambiente era muito bom. Agora, os 2 brothers mesmo, assim, eram o Roberto e quando eu cheguei, o Seedorf. Pô, o Seedorf era um cara. O Seedorf conversava muito comigo, apesar de muito novo ele, né? Mas um cara acostumado ali com futebol europeu. Ganhou a Liga dos Campeões pela Ajax com 17 anos. Então, eu acho que os 2... Ele cantou pra você? Ele cantou o Seedorf? A gente gravou uma música que foi na época para uma campanha, não sei, foi para a África, alguma coisa assim. E eu cantei, o Seedorf cantou, o Roberto Carlos, Raul. Ficou legal, cara. Que coisa, hein? Olha aí. Sávio tem história. Já estamos fazendo o CD do Sávio. Já tem músicas. O primeiro é o Bad Boys, lá do Flamengo. Esse agora não. Saindo esse eu tô fora. Zidane chegou, aí você olhou pra ele e falou, acho que esse rapaz vai jogar no meio. Vai jogar na minha faixa. Pô, caraca. Aí, sabe qual é o problema ali? Nós ganhamos a La Liga na 2000, 2001. E aí era meu último ano e eu vinha jogando direto. Ali nós terminamos jogando, era o Figo pela direita, eu pela esquerda, com Raul e Morientes na frente. E aí chega, o Real contrata quem? Pô, Zidane, né? Contratou Zidane. Eu falei, cara... Aí eu comecei a pensar, eu jogando bem, né? Acabei a temporada bem demais. E titular, só que eu falei, olha, na frente ele não vai jogar. Não. Figo, não vão tirar. Vai sair. Volante, ninguém vai sair, nenhum dos 2. Aí sobrou pra mim, cara. Mas esse não tinha jeito. Esse aí era diferente. Não tinha jeito, mas, pô, o cara é fantástico, Eduardo. O cara
Foi um ano com ele, uma temporada. E eu te confesso que ali já com 27 anos, eu aprendi muito em uma temporada. O Roberto mexia com todo mundo, cara. Eu sei bem. Chegava o Zidane, dava tapa na cabeça, e o Zidane meio serão, né, cara? Mentira. Dá, sacanagem. O Zidane chegou, pô, é o Zidane, campeão do mundo e tal. Não, e o Roberto fazia o quê, né? Não, mexia toda hora, sabe? Era legal porque era um momento descontraído. Eu lembro aquela época, hoje nem pode fazer, né, cara? A gente ficava ali, às vezes eu, Roberto Carlos, contando piada de português pro Figo. E ele não gostava muito. É sério. Olha, aí ele ficava meio... Mas é aquela época que podia, né? Hoje não pode. eu queria que você falasse da Olimpíada, porque não tem jeito de não falar. Porque aquele grupo é um grupo extremamente cheio de caras, resenhas e caras espetaculares. Aquela Olimpíada tem, por exemplo, Amaralzinho no meio de campo. Você jogando, vários caras. E a Olimpíada tem o Ronaldo, fenômeno, surgindo, né, de vez mesmo. Ele foi para 94, mas chegou em 96. O Ricardo Rocha deu uma entrevista para a gente aqui e alertou que nesse período o Ronaldo roncava muito. É verdade isso? Rapaz, eu não presenciei, por quê? A gente ficou na Olimpíada de Atlanta, a gente dividiu o mesmo quarto, né? Eu e o Ronaldo. Eu brinco que eu acho que uma das primeiras pessoas que soube da proposta do Barcelona por ele fui eu. Aí você estava lá? Naquela época, né? Então, assim, a gente ficou num lugar lá que era tipo um campo de golfe. Eram casas para 2, entendeu? Eu não sei se o Ronaldo lembra disso, só que aí eu cheguei logo na casa, e era tudo escuro à noite, né? Um breu. E eu cheguei fui o primeiro a chegar na casa e tinha um quarto em cima e um quarto que era o melhor embaixo. Embaixo, pegamos embaixo. Eu entrei e fui logo embaixo. E ele foi lá para cima. Que sorte, hein? Ele ia roncar. Só que deu de madrugada lá, ele bateu na porta, falou se podia botar um colchão no chão para dormir comigo lá, porque ele estava com medo de dormir no escuro lá no... Ele levou um livro do Rui Castro, do Garrincha. Sim. A biografia do Garrincha. Por sinal, fantástico o livro. Fantástico. E eu tô vendo ali as Olimpíadas, 3, 4, 5 dias, e o livro não sai do mesmo lugar, né? Aí eu falei, Ronaldo, você vai ler o livro, cara? Posso ler? Ele, não, pode ler. Peguei o livro. Pô, li o livro todo na Olimpíadas ali. Livro bom pra caramba. E esqueci e levei o livro pra casa. E acabou. Passou anos e anos depois. Aí teve um jogo. Real Madrid e Zaragoza. Eu pelo Zaragoza. No Santiago Bernabéu. E ali entrando em campo, na hora de começar o jogo, vou cumprimentar o Ronaldo. Dei um abraço, tá? Falei assim, ó, meu livro, hein? Não esqueci não. 10 anos depois. Devolve meu livro, você roubou meu livro. Cara, que isso? Eu nem lembrava mais do livro. Você jogou com o Coruja, nosso querido Paulo Nunes, maravilhoso, Paulinho. Grande amigo. Djalma, Renato Gaúcho, aquele time, quando você sobe, tem esses caras todos. Ainda bem, Sávio, que você não foi na barca dos Gaúchos Boys lá, hein? Eu era o outro grupo. Porque a barca do Gaúchos Boys era muito boa, pesada. Era Paulo, Gaúcho, Djalma. Era muito legal. E é verdade que você e o Paulo faziam tratamento para ganhar peso? Rapaz, ó, o Paulo grande amigo. Nossa, eu de vez em quando falo com ele. Ele é muito legal. Um carinho muito grande pelo Paulo Nunes. E a gente ficava, na verdade, eu não sei qual era o mais magro. Se era eu ou o Paulo Nunes. Era a carcaça mesmo, sabe? A capinha da gaita. Pô, Eduardo, naquela época não tinha, assim, estava iniciando a fisiologia, suplementos, não tinha nada disso, né, cara? Então a gente, todo dia antes do treino tinha a pesagem. Tinha que botar ali o pezinho, o nome, o pezinho, e chegávamos, eu e o Paulo Nunes sempre juntos. Às vezes, cara, aí botava ali 100 gramas a mais do que eu, o Paulo Nunes comemorava, cara. Caraca,
eu tô mais gordo que você, eu tô mais forte, não sei. E vice-versa. A gente ficava assim, cada 100 gramas que a gente ganhava era uma felicidade. Maravilhoso. Olha só que... E era isso mesmo, a competição de quem pesava mais. Que coisa Porque a sensacional. gente era muito magro mesmo. Muito. A última pergunta do programa é você que faz. É a auto-entrevista. Você faz uma pergunta para você mesmo e tem que responder, né? Rapaz! Aí. Pô, essa você me pegou. Esse eu dei aquele zigue-zague teu lá, o driblinho. Ai, caraca, uma auto-pergunta? É. Ai, meu Deus do céu. Difícil, hein? Qualquer uma. Uma pergunta simples, eu vou responder de uma forma muito simples. O que você poderia ter feito diferente na sua carreira? Eu te confesso, Eduardo, nada. E tá morando em Jurerê. Pronto. Fechou a vida aí, meu irmão. Graças a Deus. Amém. Olha, muito legal conversar contigo. Obrigado pela entrevista. Espero que você tenha se divertido. Pô, muito, Eduardo. E foi muito bacana, Sávio. Você é fera, senhoras e senhores, Sávio, um gênio. Obrigado por nos atender, Sávio. Prazer enorme falar com você mais uma vez. Cara, passou rápido, descontraída a conversa, muita risada. São alguns pontos da carreira que muito pouca gente conhece, né? Então é legal a gente falar nisso. Muito legal, Eduardo. Parabéns pelo programa. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, cara. Estou à disposição aqui. Estamos juntos. Muito bem. O editor vai encerrar agora dando um blackout para homenagear o Ronaldo Fenômeno, que tem medo do escuro. Tchau.